Nós temos um dos temas que a gente mais quer explicar para as pessoas aqui hoje. É uma guerra silenciosa que o Chesterton, que o Lewis, que o Tolkien enfrentaram no século XX. Uma guerra que passou oculta, invisível. Você sabe explicar por quê que essa guerra invisível que está sendo travada no imaginário, ela chega a ser tão perigosa ou mais perigosa do que as guerras militares que a gente consegue ver, a gente se preocupa com o ferimento? Qual que é o perigo dessa guerra invisível? Uma ótima pergunta. Primeiro dizer que o Chesterton, né, falando especificamente dele, ele previu muito do que a gente está vivendo hoje. Inclusive quando ele disse que chegaria o dia em que seria necessário dizer que a grama é verde, e esse dia chegou. A gente está aqui no momento em que a gente tem que dizer que homens biológicos são diferentes de mulheres biológicas, que é um fato, e a gente tem que ficar repetindo isso porque parece que as pessoas esqueceram, né, de colocar o pé na realidade. E o Chesterton previu toda essa catástrofe cultural que sucederia na modernidade. A gente está aqui no ano de 2022, estamos rediscutindo coisas que os nossos antepassados tinham como certos, né? E eu acho que isso já é a resposta de por que isso é tão perigoso. Quando você tem que explicar para o seu filho, por exemplo, que não é ok, se você tiver um filho, se tiver uma filha, que ela tenha que dividir o banheiro com um homem biológico porque as coisas não são assim, porque a natureza humana não permite também essa flexibilidade do comportamento, etc. Então a gente está tendo que rediscutir o óbvio e as pessoas estão entregando a sua capacidade de articular ideias para engenheiros sociais que estão presentes na indústria de cinema, na literatura, um colunista de jornal. Você tem que começar, infelizmente, a ter um filtro com essas coisas, porque, infelizmente, hoje em dia, um jornalista não é só um jornalista, um cineasta não é só um cineasta, um escritor não é só um escritor. Todo mundo tem uma agenda, está militando em favor de alguma coisa. E, inclusive, eu me surpreendi recentemente vendo uma entrevista do Quentin Tarantino, dizendo que, olha, eu estou muito chateado com a indústria de cinema porque eu percebo que a ideologia está substituindo tudo. A ideologia substitui a virtude, substitui o personagem, substitui a boa trama, tudo em nome da ideologia. A gente está vendo o florescimento disso na indústria de cinema cada vez mais. Então, o perigo nisso reside no fato de que as pessoas começam a tomar como certo, como correto, ideias que nem sempre foram aceitas pelas gerações anteriores, que estão longe da verdade, que não promovem a virtude, né? E que no fim das contas vão levar para algum tipo de sofrimento. Por que sofrimento? Porque a cultura abrange tudo que você faz. O que você faz numa plataforma de metrô enquanto você espera o metrô chegar, no que você está pensando, o que você está articulando, isso é um ato de produção de cultura. Então, tudo que você faz na sua vida tem a ver com a cultura. Se a sua capacidade está infectada pelo vírus da ideologia, você só vai produzir má literatura, cinema ruim, você só vai conseguir articular coisas ruins em nome da ideologia. E por onde quer que andemos, estamos expostos a imagens. Sim. São propagandas, são telas, são esculturas, são obras de arte, são livros. As livrarias sabem muito bem como escolher o que elas vão deixar na vitrine para poder, talvez, influenciar o imaginário. Sim. E, se eu entendi bem, o que está acontecendo hoje foi planejado com antecedência. Sim. Você disse que Chesterton previu isso. Então, há mais de 100 anos, sim, já tinha gente pensando na contaminação da imaginação que estamos vendo hoje, é isso? Com certeza. O Chesterton ele debateu bastante com um sujeito chamado Bernard Shaw. Ele era um socialista fabiano, ele era um cara envolvido com muitas ideias estranhas de reconstrução do tecido social naquela Inglaterra da época do Chesterton. E o Bernard Shaw ele era um socialista aguerrido, muito de esquerda, e ao mesmo tempo ele entendia que a cultura era um campo de atuação privilegiado. Acontecia já naquela época, o que depois a gente aqui no Brasil tem uma referência muito boa disso, da origem filosófica, da trajetória filosófica disso, que é o Mário Ferreira dos Santos, que ele fala da invasão vertical dos bárbaros, e naquela época, no antigo mundo, digamos assim, já estava acontecendo. Então a gente tem esse debate do Bernard Shaw com o Chesterton. Eu acho que é um debate que sintetiza muito do que aconteceu. É importante enfatizar uma coisa, o Bernard Shaw, que
Ele é um herói da esquerda até hoje, e ele teorizava muito sobre como avançar na educação, na cultura, para criar um modelo de sociedade perfeito, baseado numa visão muito otimista da natureza humana. E, no fim das contas, o Bernard Shaw ele vai aplaudir a experiência fascista na Itália. Ele tinha tinha um olhar positivo sobre o que estava tentando se fazer ali naquela época em sociedades em que você tentava reprogramar o ser humano. No fim das contas, a Guerra do Imaginário é sobre isso, é sobre tentar reprogramar o ser humano. Você apertar um botãozinho, mexer nas fiações e recomeçar do zero.